Cazé TV estaria torcendo pela Argentina? Hoje você vai entender por que isso poderia estar acontecendo e como essa suposta torcida pela Argentina pode ser o último capítulo da batalha entre Globo e Cazé TV. Pois bem, esse vídeo é baseado num post do Gabriel Wacker que falou que a Cazé TV teria subido o tom na partida entre Argentina 3 Suíça 1. A torcida pela Argentina ao final do jogo teria sido muito exagerada. E eu logo fiz um shorts ainda essa manhã comentando sobre esse caso e vi que muitas pessoas também acharam que a Cazé subiu o tom nessa transmissão. Mas você sabe por que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar. Transmissão de futebol tem torcida? A resposta é sim. Quem assistiu o Galvão Bueno transmitindo sabe que ele era um assíduo torcedor da seleção brasileira. A própria Cazé TV também não disfarçava a torcida pela seleção. Dois exemplos claros do Galvão eram na Copa de 94, o Tetra, e na Copa de 98, quando ele criticou muito o Roberto Carlos ali na final, e até outros lances também. O Galvão Bueno se mostrou um torcedor, até certo ponto, bem ponderado da seleção brasileira. Essa gracinha que às vezes custa. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou o escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane. Mas, enfim, sempre teve torcida pelo Brasil, mas a pergunta que fica é, e quando o Brasil é eliminado? O Brasil ele sempre caiu ali pelas quartas de final, faltando para a seleção brasileira 2 jogos e para a Copa em si 4 jogos, né? Porque tem a semifinal, a final, a disputa de terceiro lugar. Ou seja, o Brasil ele era eliminado ali perto do fim. Não se tinha uma necessidade tão grande de fazer um lobby por outras seleções. Mas agora o Brasil caiu nas oitavas de final, faltando muita Copa pela frente. Como se mantém o interesse dessas pessoas? Porque quem assiste a Copa do Mundo, majoritariamente, é os fãs de futebol, a pessoa que já está ali, já acompanha o futebol, simpatizantes pela seleção brasileira e pessoas assim que gostam de futebol, mas acabam assistindo só na Copa do Mundo e estão ali para assistir mais a seleção brasileira, pode ter um interesse ou outro em outra seleção, e pessoas que não gostam de futebol. Tem gente que está ali pelo YouTube, tá passando o jogo tal, eu vou ver. E liga ali, deixa a televisão ligada, deixa o celular ligado e vai só ouvindo e acaba tendo interesse pela seleção brasileira e descobrindo outras seleções. Então, a batalha, principalmente da Cazé TV, é em manter o interesse dessas pessoas nas suas transmissões e em seus jogos. Uma Copa sem o Brasil, com o Vini Júnior, com o Neymar, com o Endrick, com o próprio Ancelotti, que dava muita busca. Uma Copa sem o CR7, que também é um outro nome muito forte, que se tinha até uma expectativa de que talvez pudesse chegar na final da Copa do Mundo. Resta apenas o Lionel Messi, que é da Argentina, que é um nome forte, mas que é da seleção errada, né, para os brasileiros, é da Argentina. Aí fica aquela, torcer ou não torcer por Lionel Messi. E aí a gente vê aonde entra a Cazé TV nisso. A Cazé ela é detentora total da Copa do Mundo. Ela tem todos os jogos da Copa do Mundo, enquanto a Globo tem uma parcela, e de fato a Globo não precisa fazer um lobby pela Copa do Mundo para que se tenha um interesse na Copa do Mundo, primeiro, porque o Campeonato Brasileiro já está logo ali, e ela tem o direito de praticamente tudo, né? Da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, acho que só da Sul-Americana que ela não tem, me corrijam aí se eu estiver errado. Então não tem uma necessidade tão grande de fazer o lobby, até porque ela também tem os direitos de transmissão dos amistosos de Flamengo e Fluminense, que eles estão disputando agora, tá passando na GTV. E aí, como a Cazé TV faz para não deixar ir embora aquele público que eu falei lá atrás? As pessoas que gostam de futebol, mas não são tão ligadas, estavam ali para ver um jogo da seleção brasileira e de uma outra seleção, as pessoas que estão assistindo de bobeira. Se os craques que têm mais mídia saíram, Mbappé até tem uma mídia, mas não é tão forte ainda quanto o próprio Lionel Messi, quanto o próprio Cristiano Ronaldo e o Neymar. Como faz para manter a mídia? Como faz para manter a Copa sem mídia? Aproveitando a rixa entre Globo e Cazé TV. Vamos pensar aqui. A Globo, historicamente, sempre foi anti-Argentina. Primeiro de tudo, a Globo sempre foi a emissora da galera. Você vê os anúncios, os institucionais, é sempre falando todos. A Globo é o todo, a Globo é de todo mundo, a Globo tá ali para agradar todo mundo. Enquanto a Cazé TV nunca se importou de ser de nicho. Ela fura a bolha, mas ela é da comunidade do futebol. Ela é um papo de boleiro, ela é uma transmissão mais animada, ela tem esse intuito e contratou as pessoas para esse intuito. Ou seja, qual foi a estratégia da Cazé TV? Fazer um último round da luta contra a Globo. Enquanto a Globo rejeita a Argentina de Lionel Messi, a Cazé TV vai e abraça aqueles fãs que ainda são órfãos, não tem uma transmissão que abrace Lionel Messi, ou que pelo menos não critique tanto a Argentina, que não esteja num clima de velório pela Argentina, se assim podemos dizer, né, com todo respeito, com todo o profissionalismo que tem a Rede Globo, mas enfim, a gente sabe que tem as diferenças. E se você acha que não, pensa num jogo Brasil e qualquer outra seleção, a narração do gol do Brasil e a narração do gol de outra seleção. Só isso que a gente usa para pontuar uma coisa da outra.
Ou seja, a Cazé TV inicia a Copa sendo mais profissional, mais para frente, falando para um público mais geral, e acaba terminando, de certa forma, como voltando a ser uma comunidade, abraçando aquele fã do Lionel Messi, que por tantas vezes acaba sendo até um pouco excluído de transmissões de seleção, porque o Lionel Messi ele é muito famoso no Brasil pelo que fez no Barcelona, por sua carreira, muitos fãs do Barcelona, muitos fãs até mesmo do PSG depois, e agora do Inter Miami, tem muita gente que gosta dele, e agora ele acaba abraçando esse fã e fazendo o último round contra a Globo na guerra de transmissão, né? Mas deixe nos comentários, vocês acham que essa estratégia é certa? Vale torcer por outra seleção depois que o Brasil é eliminado? Deixe nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.